Olá meninos, tudo bem com vocês? Vamos então à nossa aula hoje, agora nesse momento de Era Napoleônica, tá? Nós vamos, nesse primeiro momento, nós vamos observar todas as estruturas que o Napoleão implantou pós o momento da Revolução Francesa. Nós vamos debater os seus feitos, a sua conduta à frente, tá, do governo francês e como ocorreu essa ascensão e como vai ocorrer a queda do Napoleão e depois a reorganização do ambiente europeu. Hoje nós vemos isso e aí terminaremos com uma aula, tá? Vamos resolver uma questão aqui que vai ser bem semelhante àquelas questões nas quais o Enem sempre vai cobrar de vocês, tá bom? Vamos iniciar então discutindo aqui alguns apontamentos, tá? Quando eu falo de era napoleônica, é um período em que ele se inicia a partir do ano de 1799, com o momento em que ocorre o golpe 18 de Brumário, em fins de 1799, né? Esse período, o golpe 18 de Brumário, vai consolidar o momento em que a França vai ser governada por três cônsules, tá? E entre esses cônsules estava o Napoleão Bonaparte, tá? Esse governo republicano, esse consulado, ele vai se ressignificar já no ano de 1802, quando o Napoleão, por meio de um plebiscito, ele vai, ele vai consultar a população e tornar-se-á cônsul único na França, né? Cônsul vitalício, no caso. É, Isso vai fazendo com que o Napoleão tenha grandes poderes, mesmo porque os prestígios que o Napoleão obtinha diante das suas campanhas militares o fez com que a população o apoiasse. Bom, esse período napoleônico aqui ele pode ser entendido também como um momento de consolidação da burguesia à frente, tá, do comando francês. A consolidação é o espaço em que a burguesia obteve pós a Revolução Francesa. E como que a gente pode observar isso? Olha só, entre as principais medidas internas de Napoleão, nós destacamos duas aqui, que é a criação como moeda da França, o franco, tá? A criação do franco como a moeda francesa e a criação de bancos, tá? A criação do Banco da França que veio como uma medida para financiar essa classe ascendente, tá? Então, assim, o franco e a criação do Banco da França são medidas que vão impulsionar essa classe dentro da França. Tá? Outra medida que a gente pode observar aqui é a geração de empregos com a construção de pontes, a construção de estradas, a construção de ferrovias e portos, que vai fazer o que? Vai dar mais mobilidade e atendimento para a negociação e o mercado interno dentro da França. Tá? Isso gera emprego, isso gera renda e isso impulsiona o comércio francês. Então, assim, essas medidas vai beneficiar muito Napoleão Bonaparte, né? Uh, o que eu destaco aqui, no ano de 1804, nós temos dois acontecimentos importantíssimos. O Napoleão, através de um outro plebiscito, ele consegue a aprovação com a consulta popular, fazendo com que a forma de governo ele venha se estabelecer como um império na França. Então, o Napoleão, tá? Ele acaba tornando-se imperador no ano de 1804. E nós temos a figura, a imagem, né, é, muito interessante, que é o momento em que o Napoleão ele toma a coroa do Papa e auto se proclama imperador. Essa imagem é, é uma imagem muito discutida porque dizem
que o Napoleão, ao fazer esse movimento de auto se proclamar imperador na França, e também ele mesmo coroar sua esposa, a imperatriz Josefina, ele tem como principal elemento a simbologia desse autocoroamento é mostrar que o Estado se sobrepõe à igreja, né? Então, assim, esse momento é um momento interessante. E um outro ponto interessante no ano de 1804 é quando o próprio Napoleão ele vai criar o Código Civil Napoleônico, tá? Esse código ele é importantíssimo porque ele dá como principais pontos a igualdade de todos perante a lei, o direito de propriedade privada, o restabelecimento da escravidão nas colônias e ele entende dentro do Código Civil que não pode ocorrer greves, né, e associações de trabalhadores. E isso faz com que o Napoleão ele consiga controlar tenha todo o poder, todo o mecanismo dentro da sociedade francesa, né? Bom, essa campanha interna, essa centralização de poder dentro da França, também é um outro elemento que nós temos que observar que vai ser a sua política externa, tá? Da mesma maneira que ele centralizou internamente na França, perseguiu a oposição, censurou a imprensa, tá? Então esse era um perfil muito discutido de Napoleão, tá? Ele concede alguns elementos para os camponeses, como a distribuição de terras, tá? Mas ele também, de outro lado, ele censurava a imprensa, ele perseguia essa oposição. Então, assim, era um governo autoritário. E esse autoritarismo nós acabamos percebendo, tá? Esse autoritarismo nós percebemos dentro da sua campanha externa, tá? A campanha externa de Napoleão, o calcanhar de Aquiles do Napoleão Bonaparte, era a Inglaterra. E aí, para fazer frente, os países, tá? Os reinos que não submeteram às ordens de Napoleão, o Napoleão tentando sufocar os ingleses, ele acaba decretando no ano de 1906 a, o conhecido, o famoso bloqueio continental, né? Esse bloqueio continental, na verdade, ele veio como uma tentativa de estrangular economicamente o país, a Inglaterra, tá? Haja vista que um ano antes do bloqueio continental, na Batalha de Trafalgar, é, os franceses acabaram sendo derrotados. Então, e tinha um mito que o exército terrestre francês era praticamente invencível, né? Então, assim, na Batalha de Trafalgar, uma batalha da marinha inglesa contra os franceses, o, o Napoleão acabou sofrendo essa derrota, né? Então foi uma medida para estrangular economicamente os ingleses. Isso impedia com que os países, ou a Europa continental, estabelecesse relações comerciais com a Inglaterra. Bom, o reflexo dessa política, desse bloqueio continental, isso vai sofrer reflexos tanto dentro da Europa continental, quanto até aqui dentro da América, né? Por quê? No ano de 1807, um ano depois do bloqueio continental, o Dom João, o príncipe regente, né, o Dom João VI, no caso, nesse momento ele ainda não era conhecido como Dom João VI, mas o príncipe regente, e português, ele acabou enganando Napoleão. E aí você que tem a oportunidade, se você quiser saber com detalhes, tá?
como que foi isso, você tem que ler o livro do Laurentino Gomes, tá? O livro, o nome do livro é 1808, tá? E aí esse livro ele vai relatar e vai dar detalhes como o Dom João VI conseguiu estabelecer uma relação diplomática com Napoleão. Então ele combinou com Napoleão que ia submeter ao bloqueio continental e conseguiu negociar com os ingleses, tá? Que ele fugiria do Brasil, né? Então, em novembro de 1807, o resultado da campanha napoleônica, né? Quando Napoleão descobriu que o Dom João não acataria o bloqueio continental, o Dom João acabou fugindo às pressas com uma comitiva aí de cerca de 15 mil pessoas vindo para a sua principal colônia, que era o Brasil, né? E o Napoleão Bonaparte também vai fazer, acaba tomando Portugal, tá? O Napoleão estabelece um governo com o general Junot em Portugal e também acaba fazendo uma campanha dentro da Espanha no ano de 1808, onde ele derrota o rei Carlos IV e o príncipe Fernando VII, acaba o destronando e coloca o seu irmão José Bonaparte para governar a Espanha, né? Então Napoleão ele consegue estabelecer então esse expansionismo colocando a sua família para governar essas coroas. Então inicia nesse momento os livros didáticos de ensino médio é, não falam desse nome, mas é a guerra peninsular, da Península Ibérica, né? Entre o ano de 1807 até o ano de 1813, 1814, o Napoleão ele acaba o exército, o início da fragilização do exército napoleônico começa com a guerra peninsular ali na Península Ibérica, né? Onde as milícias, tanto portuguesas quanto espanholas, são ajudadas pelas forças inglesas, derrotando os exércitos, tá? De Napoleão dentro dessa região, dessas duas regiões, desses dois reinos, né? É, então o desgaste de Napoleão, o desgaste de Napoleão na Península Ibérica, ele vem acompanhado também, e isso é um ponto chave da derrota de Napoleão, do expansionismo do exército napoleônico, foi quando a Rússia também acaba sendo invadida pelo Napoleão, né? Então, assim, a campanha na Rússia no ano de 1812 faz com que cerca de 600 mil soldados, tá, foram enviados na campanha da Rússia. O Napoleão achou que tomaria os russos de maneira assim muito rápida, né? Tanto é que a campanha logicamente se deu a partir do inverno, em junho de 1812, tá? Só que o Napoleão teve uma surpresa, e a surpresa de Napoleão foi justamente encontrar as cidades já devastadas. Essa era a tática de terra arrasada. A campanha foi se prolongando, ele se direcionou a Moscou. Chegando a Moscou, a cidade também estava totalmente deserta. A cidade não tinha suprimentos, tá? E pouco tempo depois dessa campanha da Rússia, iniciada em junho, o Napoleão chega e se depara com o inverno russo, o rigoroso inverno russo. Os soldados doentes, famintos e totalmente desgastados vão entrar dentro de um processo de retirada, e o Napoleão ele encontra uma dura derrota, tá? E em 1813 ocorre uma campanha conhecida como a Sexta Coligação, tá? São os países liderados pela Inglaterra, Prússia, Rússia e Áustria vão estabelecer essa coligação, e no ano de 1813, tá?
na Batalha das Nações, vão acabar derrotando o exército napoleônico quando ele se retirava e voltava para a França. Totalmente fragilizado, no ano de 1814, o Napoleão, ele no mês de abril, ele vai acabar assinando o Tratado de Fontainebleau, tá? Esse tratado, ele abdicava do trono, ele deixava o trono, tá? E ele seria exilado na ilha de Elba, ficando na ilha de Elba por um período de 10 meses, tá? Ele conseguiu formar um corpo militar que retornou à França no ano de 1815 e começou a fazer um governo paralelo, que depois que o Napoleão foi deposto, o irmão do próprio Luís XVI, o Luís XVIII, passou a governar a França. O Napoleão, ainda muito prestigiado dentro da França, é aceito dentro da França e governa por um período de 100 dias. Esse período de 100 dias, ele acabou sendo derrotado pela sétima coligação, que são os mesmos países da sexta coligação: Inglaterra, Prússia, Rússia e o Império Austríaco, tá? Nessa derrota da sétima coligação, na Batalha de Waterloo, na atual Bélgica, o Napoleão é derrotado definitivamente, tá? E nessa derrota definitiva, ele vai ser exilado na ilha de Santa Helena, onde lá terá os seus últimos dias entre os anos de 1815 até a sua morte no ano de 1821, aos 52 anos de idade, tá? Bom, depois da queda de Napoleão, então, definitiva, após a Batalha de Waterloo em 1815, tá? Nós temos, então, uma condição, uma reorganização do quadro político europeu. E aí, as principais nações da Europa continental se reuniram na cidade de Viena, na Áustria, tá? E lá, nessa reunião chamada de Congresso de Viena em 1815, importantíssimo, tá? A gente estabelecer esse Congresso de Viena, entender o que foi o Congresso de Viena, há uma reorganização do ambiente europeu, tá? Através de dois princípios: o princípio de legitimidade foi discutido no Congresso, e estabelecido que seria reorganizado o quadro político europeu através do princípio de legitimidade e o princípio de equilíbrio europeu. Legitimidade: todos os reis que foram destronados por Napoleão, era legítimo retornar aos seus respectivos tronos. No caso aqui, o Dom João VI, tá, que estava no Brasil, e o Fernando VII, o rei espanhol. Dois exemplos que nós temos um princípio de retorno desses reis aos respectivos tronos. E o de equilíbrio europeu é para que nenhuma nação se sobreposse à outra, como o fez Napoleão com a intervenção nesses países da Europa continental, tá? Sugerindo aí esses movimentos, foi criado nesse mesmo ano, em 1815, pelo Congresso de Viena, uma organização chamada de Santa Aliança. A Santa Aliança era uma organização militar que tinha como principal propósito evitar novos levantes de base liberal, como ocorrido na Revolução Francesa. Então, é um momento em que a própria Europa se preocupa em que ocorra novos levantes. A organização, a Santa Aliança, nós vamos ver nas próximas aulas, que não vai dar certo, porque esse contágio dos princípios de igualdade, liberdade e fraternidade vão ecoar, e aí nós teremos as revoluções durante todo o século XIX, tá bom? Bom, para nós finalizarmos, tem uma questãozinha que eu separei aqui para vocês, tá? Para vocês aí eu vou deixar eu vou deixar aí para vocês, é a questão número 4, tá? E aí ele fala assim, ó: após a derrota de Napoleão Bonaparte, foi convocado o Congresso de Viena.
cujas resoluções apresentaram um caráter liberal, à medida que consolidados os valores republicanos, já posso suprimir, porque não é caráter liberal, tá? O Congresso de Viena é ao contrário de liberal. E na letra B ele já fala conservador e representa um retrocesso em relação aos avanços liberais trazidos pela Revolução Francesa. Aí eu não preciso de ler nem as outras alternativas, porque seria a letra B. A gente acabou de comentar que o Congresso de Viena ele tem um caráter conservador e os países absolutistas querem, com o Congresso de Viena, restabelecer essa conjuntura absolutista do antigo regime. O antigo regime ele vai cair por terra a partir desse momento da Revolução Francesa e com as outras monarquias, até nós falarmos também da Revolução Russa um pouco lá na frente, no início do século XX. Tá bom? Pessoal, então um abraço para vocês. Eu gostaria que vocês lessem o capítulo, tá? E qualquer dúvida nós falaremos nas nossas aulas online, nas próximas aulas, tá bom? Um grande beijo, um grande abraço para vocês e até lá. Valeu!